Olá, vamos dar início a mais um programa Por Dentro do Mercado. Hoje nós vamos abordar um assunto interessantíssimo. Por quê? Você sabe que você, meu amigo produtor, quando está conversando com seu frigorífico, com as grandes trades, negociando a sua soja, negociando o seu boi, você precisa saber como se comunicar, como se expressar. E grandes negócios têm muito a ver com essa postura. Então, para isso, nós convidamos a doutora Mara Belal. Ela é diretora do Centro de Estudos da Voz e presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Muito obrigado por tua presença aqui nos estúdios da Agromix TV. Eu que agradeço, Daúde, essa oportunidade de conversar com você e trocar ideias com o seu público sobre a importância da comunicação como uma ferramenta de sucesso na nossa vida pessoal e principalmente na vida profissional. Doutora Mara, eu vou começar com uma pergunta bem simples, né? Eu conheço algumas pessoas que às vezes me dizem assim: olha, eu não tenho sorte na vida, eu fui lá tentar vender o meu produto, eu fui tentar negociar, eu fui tentar arrumar uma namorada e nunca dá certo. O que tem de errado comigo? A senhora podia nos ajudar? Eu acho que a comunicação tem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que nascem naturalmente comunicando-se, né? Então a gente até brinca e fala, olha, tem gente que não nasce, estreia no mundo, né? E aquelas pessoas que não têm a competência comunicativa desenvolvida e que precisam de esforço para chegar lá. É quase mais ou menos como um atleta. Tem gente que nasce, a gente põe a bola na frente. Eu tenho certeza que o dia que o pai do Pelé ou o pai do Neymar colocaram a bola na frente dos meninos, esse é especial. Mas tem gente que treinando melhora. A comunicação ela tem dois aspectos, duas dimensões muito importantes, que é o falar e o ouvir. Na maior parte das vezes, nós estamos muito preocupados com a forma que nós falamos, com a forma e o conteúdo. Mas o outro lado da moeda, que é o ouvir, o escutar, para poder se comunicar melhor, nem sempre é valorizado. Então, a gente brinca que muitas vezes o treinamento não é de oratória, o treinamento é de escutatória, que é uma palavra que não existe, mas é o desenvolver a escuta para uma fala melhor. Hoje a gente sabe que boa parte das pessoas tem dificuldades, né, de falar em público, quando se vê diante de uma câmera de televisão, perde todo o raciocínio. Hoje há solução para pessoas que têm essa inibição? Sim. Eu quero primeiro comentar uma coisa, Daúde, que é muito importante. Nesse mundo que nós estamos vivendo, cada vez mais as posições de mercado são posições que exigem comunicação e há menos oportunidade de trabalho manual. Então, até mesmo quem começa, até próprio no mercado rural, começam mais no operacional, mas a hora que vai passando e a gente vai subindo na carreira, cada vez mais comunicação como ferramenta, como competência, ela é valorizada. Então, todos nós devemos investir na melhoria da comunicação. Seja falar um português correto, seja escrever um e-mail de modo adequado, as novas normas da revisão ortográfica, agora elas passam a valer no final de 2012, a implementação final. Então é importante que nós saibamos como escrever, como nos dirigir e também no modo de falar. Muitas vezes um erro de português ou um erro de construção frasal chama tanto a atenção do outro que o outro acaba rejeitando o ouvinte, achando que o falante é desqualificado, despreparado por causa da inabilidade de comunicação. Então, o mundo moderno exige que nós nos comuniquemos. Toda comunicação é uma negociação. O seu público, eles são grandes negociadores, porque eles falam, é leilão, é frigorífico, são as traders, são os fornecedores, eles negociam o dia inteiro. Qual é a ferramenta da negociação? É a comunicação. A
4 aspectos muito importantes de uma comunicação bem-sucedida. Primeiro é o estilo. Você tem um estilo de falar, eu tenho outro, e é importante que você seja fiel ao seu estilo e eu ao meu. Se eu passo a falar, ah, nossa, o Daoud fala muito bem, eu quero falar igualzinho ao Daoud, o que vai acontecer? Vai soar falso. Então a primeira coisa é ser natural. Hoje o que se exige é uma comunicação natural. Até mesmo no telejornal, que antes era uma coisa muito mais empolada, produzida, hoje a voz do apresentador, do âncora, é uma voz mais próxima do normal. Claro que são vozes maravilhosas, são vozes especiais, mas elas parecem vozes normais. Da mesma forma que a Gisele Bündchen, quando anda na passarela, parece uma mulher normal. Parece que aquele cabelo, aquela pose é a imagem normal. Não tem nada de normal ali, né? Tem 2, 3 horas de maquiagem, de preparação, anos de passarela, mas parece normal, parece natural. A mesma coisa é um bom falante. Um bom falante, em primeiro lugar, o estilo dele tem que parecer natural. Hoje a gente observa muito, por exemplo, Silvio Santos, Edir Macedo e outros, né, comunicadores. O que a senhora acha desses comunicadores? Eu acho que eles são comunicadores excepcionais. Se nós pegarmos o exemplo do Silvio Santos, é uma das pessoas que tem a melhor escutatória, né? Ele está lá, ele fala, ele olha o cameraman, as colegas de trabalho, atende o telefonema da ouvinte que ligou, fala com a produção e controla aquilo com uma maestria maravilhosa. Quer dizer, Silvio Santos tem 80 anos. É muito. E muita experiência. E ao mesmo tempo, a imagem dele é extremamente jovial, a voz dele é extremamente jovial e a atenção dele é muito rápida. E ele é simpático no ar. Ele é amigável, né? Então ele é um estilo amigável, ele é amigo de todo mundo, as colegas de trabalho, a produção. Agora, isso ele é nato ou ele adquiriu com... Ah, eu acho que são as duas. Ele é uma das pessoas que a gente brinca e diz, ele estreou na vida, ele não nasceu, né? Ele estreou. Estreou e foi se aperfeiçoando, porque ele tem uma preocupação grande com a comunicação dele. Então, em primeiro lugar, nós temos um estilo como o Silvio Santos, que é amigável. Outros estilos que são comunicadores mais analíticos, como o Arnaldo Jabor, que fala os prós, os contras, os índices, e que tem a necessidade de oferecer um panorama para o ouvinte, que é um panorama completo de tudo o que acontece, ônus e bônus. No final ele sempre dá a opinião dele, mas ele não nos entrega a opinião dele logo de cara. Então, se eu tenho um Silvio Santos que é amigável, eu tenho um Jabor que é analítico, que é reflexivo. Eu tenho um outro comunicador que é mais controlador, que tem mais a necessidade de controlar o processo da comunicação. E um quarto tipo que é o mais expressivo, que é aquele que adora prosódia, elemento de apelo ao público. Então tem coisas, o nosso ex-presidente Lula, uma pessoa extremamente expressiva na sua comunicação. Então ele gosta, embora ele não tivesse grande preocupação com o português, nem com a qualidade da voz dele de ser limpa ou não, ele tinha uma preocupação muito grande em trazer uma carga emocional, em contar uma história. A gente percebe o Zé Dirceu. Zé Dirceu. Ele tem uma voz, um sotaque caipira. Tem. E esse sotaque se destacava quando ele se via em situação difícil e ele tinha que se comunicar com o povo. Isso é uma estratégia de você mudar um pouco o seu sotaque para você se aproximar mais e levar a sua mensagem com mais firmeza? Olha, Daoud, todos nós, pela nossa comunicação, contamos vários elementos da nossa vida. Então, a primeira coisa que nós contamos é qual é o nosso sexo, voz de homem, tem voz de homem, mulher tem voz de mulher. Nós contamos a nossa idade, jovem, criança, adulto, idoso. Com a chance de nós errarmos uma voz, a idade de uma voz é de 5 anos. Pode colocar qualquer voz no ar. É claro, se for um profissional da voz, como por exemplo um Silvio Santos, nós vamos errar a idade. Nós vamos errar, mas aí é diferente, porque ele é um profissional da comunicação.
Mas a primeira informação que a comunicação passa são essas informações de sexo, idades, informações mais biológicas. Segunda carga de informação que passa são as informações de natureza emocional. Então, se nós estamos num bate-papo amável, cortês aqui, a voz ela é mais modulada, a voz é mais aguda, é mais tranquila. Se eu estou numa situação mais agressiva, eu travo mais para falar, a voz fica mais grave, fica mais séria. Então, a voz também passa o emocional. Se eu estou mais nervoso, eu passo o tremor na voz. Então, talvez numa situação onde José Dirceu se sentia um pouco mais acuado, ele voltava a um mecanismo mais original, mais natural, que é a origem caipira. À medida que nós vamos vivendo e frequentando diferentes ambientes e sendo influenciados pelas pessoas com quem nós trabalhamos, nós vamos mudando o nosso modo de falar, de vestir, de olhar. O próprio Lula saiu se vestindo, saiu do governo se vestindo de um modo muito mais formal do que entrou e de quando era sindicalista. É claro que é mais fácil mudar a roupa do que mudar o estilo de comunicação. Perfeito. É mais arraigado. Doutora Amara, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Eu estou conversando com a doutora Amara Belal. Fique aí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Por Dentro do Mercado. Eu estou conversando com a doutora Amara Belal. Ela é diretora do Centro de Estudos da Voz e presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Doutora Amara, nós, no primeiro bloco, abordamos a questão do estilo, né? A senhora disse que a comunicação tem 4 aspectos. Quais são os outros 3? Daúde. Então, o primeiro aspecto é o estilo, nós já abordamos. O segundo aspecto... Quais foram os estilos? Só para os estilos são 4, né? O amigável, o controlador, o expressivo e o analítico. Quer dizer, para cada situação usa-se um estilo. As pessoas têm um estilo que lhes é mais característico. Agora, o melhor de tudo é ser flex. Você acertou. Então, se eu estou conversando com alguém que precisa de números e porcentagens, eu vou dar uns números e porcentagens. Se eu estou conversando com alguém expressivo, eu tenho que dizer: que prazer em falar com você, que tem essa história, esse currículo maravilhoso, que tanto contribuiu para o agronegócio no Brasil. Se eu estou falando com alguém que é mais amigável, eu tenho que mostrar afeto, carinho. E se eu estou falando com alguém que é mais controlador, eu tenho que deixar o outro jogar as regras do jogo. Perfeito. E mostrar que estou... Então, ser flex, né? Ser flex. Então, o primeiro aspecto de uma comunicação bem-sucedida é o estilo. O segundo aspecto é o respeito às regras. Hoje em dia, mais do que nunca, as regras devem ser respeitadas. Que regras? Todas, né, Daúde? Regras sociais, familiares, profissionais. Horário. Brasileiro antes não respeitava horário. Hoje, o brasileiro respeita. Nós combinamos 1 hora, você estava aqui, eu também estava. Ninguém esperou ninguém. Essas são coisas importantes. Então, um prazo, um horário. Vou burlar um prazo, não vou respeitar um prazo, eu tenho que avisar a pessoa. Tenho que dizer: não poderei respeitar o prazo e entregarei o produto amanhã, depois de amanhã. E não assim, estou atrasado. Isso não existe. Então, respeito às regras. Você não pode passar o teu problema para o outro. Em hipótese alguma. E as regras na comunicação são essenciais. É melhor ser mais formal do que ser excessivamente... Estilo, regras. Regras. Então, a primeira coisa, qual é o estilo da pessoa? Não imite ninguém, seja você mesmo e melhore. Segunda coisa, respeite as regras. Mas, isso é importante, hein? Não imitar, porque você precisa saber falar bem, precisa entender um pouco de comunicação e ser você. Quer dizer, você se expressa da forma... como é, não é isso, doutora Amara? É isso. Quem respeita as regras, fala um português, respeita a nossa língua, que é tão linda, fala um português adequado, boa dicção, não sai gritando, nem tirando a palavra do outro, nem usando uma palavra de baixo calão numa situação onde não é permitido. Então, a pessoa a pessoa que não respeita as regras é vista como despreparada, é vista como limitada intelectualmente e que não quer aprender, que não quer melhorar. Então, o segundo aspecto de uma comunicação bem-sucedida é respeito às regras. O terceiro aspecto
é a expressão de autoestima. Todos gostamos de conversar com os vencedores. Antes, no passado, quando nós queríamos ofender alguém, a gente falava, você é filho de... e completava. Hoje, quando a gente quer ofender alguém, a gente diz, você é um perdedor. Então, a expressão de autoestima é você se apresentar como uma imagem positiva sobre você mesmo. Quer dizer, bem arrumado. Bem arrumado, sorrindo e sem lamentação. Ninguém suporta gente que se lamenta. Ah, hoje eu estou resfriado, eu estou deprimido. Hoje eu não posso fazer isso. Hoje eu não posso fazer aquilo, porque meu cachorro está doente. Porque meu carro quebrou, porque é o meu rodízio, porque o governo, porque o câmbio não favorece, porque não sei o quê. Então a expressão da autoestima chove, a minha plantação porque não não chove, vai, a plantação não vai. O boi não engorda. A expressão de autoestima, ela é um tripé da UD. E esse tripé, primeiro, é a autoaceitação. O que eu tenho que aceitar? A minha história, a minha condição, de onde eu vim. Porque a única vida que eu posso viver é aquela que é a consequência da onde eu vim. Segunda coisa é o respeito. É o respeito pelo quê? Pelo que eu faço. Por aquilo que traz o pão à minha mesa. E, em terceiro lugar, é a confiança. É a autoconfiança de quê? Que eu estou dando 100%. Não adianta você dar 50% e eu dou 50%, nós não vamos chegar em 100%. Nós só vamos chegar em 100% se você der 100% e eu der 100% também. Então, o comunicador bem-sucedido é aquele que mostra uma autoestima positiva. E o quarto e importante aspecto de um comunicador bem-sucedido é apresentar-se como a solução do problema. Então, a hora que eu falo, vou assistir lá o programa do Daoud, porque ele vai me mostrar a solução de uma série de problemas, ele vai fazer uma análise que vai servir para mim, não é só entretenimento, é isso que as pessoas esperam. Que quando eu converse com alguém, telefone com alguém, ou vá para uma negociação, que alguém vá resolver o meu problema. Então, um bom comunicador tem um estilo natural, ele sabe qual é o estilo dele e ele minimiza o ônus desse estilo. Ele respeita as regras porque nós queremos lidar com gente educada. Ele mostra-se vencedor, ele tem uma autoestima positiva e ele está lá para ajudar o outro. Ele assume riscos. Esses são os princípios básicos. Esses são os princípios básicos. Doutora Mara, a senhora poderia citar alguém da nossa política ou do nosso meio artístico que tem essas características? Eu acho que nós vamos voltar e eu vou usar novamente o Silvio Santos. Silvio Santos... A senhora é apaixonada pelo Silvio. Eu gosto muito dele. Eu também gosto muito. Eu acho que ele é um exemplo e uma inspiração a todos. Silvio Santos vem de uma origem humilde, não nega a origem, fez a sua vida por trabalho, não precisaria estar mais trabalhando e continua trabalhando, porque tem paixão pelo que faz. Uma coisa que hoje eu reparo e começo a entender dentro dessa sua colocação, o Silvio Santos perdeu um banco. E mesmo no momento em que ele estava com essa dificuldade, ele estava bem-humorado, ele passava essa simpatia. Porque ninguém tira o que ele é. Pode lhe tirar o banco, isso, aquele... Mas eu vou dizer para a senhora, se sou eu nem ia fazer o programa. Já imaginou perder um banco? Ah, mas eu acho que para quem tem... É difícil, né? Porque a gente nem sabe o que significa ter um banco nas mãos, né, da hoje. É verdade. Não faz parte do nosso salário, né? Não faz parte. Mas o que é mais interessante é que o Silvio continuou lutando para a resolução do problema. E como ele garantiu a solução do problema? Ele colocou o patrimônio dele, pessoal, à disposição da empresa. E eu acho que aí o brasileiro, mais uma vez, olhou, porque ele não precisa nada disso. Então, ele tem um estilo, ele respeita as regras do jogo, ele mostra-se com expressão de autoestima. Não colocou a responsabilidade em terceiros. Não colocou a responsabilidade e apresentou-se como a solução do problema. Eu vou resolver. Então ele preenche os 4 pré-requisitos. Doutora Mara, a presidenta Dilma tem essas características, onde ela acerta, onde ela erra? Eu acho que a nossa presidente Dilma, ela tem um desafio muito grande, porque ela não veio da política, né?
Você acha que ela tem um pouquinho o trejeito do presidente Lula, do ex-presidente? Não, eu acho que eles são muito diferentes. É. Eu acho que ela é mais controladora, que o presidente Lula era mais expressivo. Ela tem se preocupado em fazer uma comunicação muito clara, dizendo o que ela deseja e como ela vê o país. Se ela está acertando ou não, só o tempo vai nos dizer. Ela não é uma pessoa naturalmente simpática. O presidente Lula era mais simpático. Isso não é bom, né? Eu acho que a gente espera que as pessoas sejam mais simpáticas, mas não é o estilo dela. Porque acho que o homem público, né, a pessoa pública, ela tem que ter a simpatia, né? Eu acho que é mais fácil para as pessoas aceitarem se o político é mais agradável, é mais simpático. Mas eu vejo que ela tem uma preocupação grande em se comunicar bem com os brasileiros. Doutora Mara, nosso programa está chegando ao final e eu deixaria para a senhora esse restante do programa para que a senhora fizesse uma mensagem para os nossos amigos telespectadores a respeito da comunicação. Como eles devem olhar a comunicação. Então, primeiro, comunicação, nós damos valor só quando perdemos. Então, antes de acontecer uma situação dessa, invista na sua comunicação, porque a sua comunicação é a sua mais importante ferramenta. Um outro aspecto importante da UD é que quem se comunica melhor é menos violento e sofre menos violência da sociedade. E, finalmente, nós somos tão sobrecarregados de estímulos neste mundo que tudo passa despercebido. Como é que eu faço que o outro se sinta especial? Realmente estando presente na comunicação com ele, chamando o outro pelo nome, sendo atencioso e me mostrando como a solução do problema. Eu tenho certeza que a preocupação dos seus telespectadores em se comunicar bem, em negociar bem, é uma preocupação importante, porque eles lidam com agrobusiness, que é o motor deste país. Perfeito. Doutora Mara Belal, muito obrigado por tua presença aqui nos estúdios da Agromix TV. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa de atingir esse público selecionado e preocupado com a comunicação. Perfeito. Bom, o Por Dentro do Mercado de hoje fica por aqui. Eu conversei com a doutora Mara Belal. Ela é diretora do Centro de Estudos da Voz e presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Bom, meus amigos, temos que nos comunicar. A comunicação, ela é muito importante e ela encurta os caminhos difíceis das nossas negociações. Até o próximo programa.